capítulo. Abra sua Bíblia nessa noite. Todos acharam? Somente o versículo 1. E disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Pode se assentar em nome de Jesus. Quem veio aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus? Nós viemos aqui nessa noite porque nós viemos para cultuar o nome do Senhor, certo? Nós viemos aqui para devolver a Ele tudo aquilo que Ele nos dá. Todos nós tivemos uma semana abençoada, uma semana que, apesar de qualquer coisa, pode ter acontecido qualquer coisa na tua vida, mas você está aqui de pé. Você não está aqui como foi orado hoje de manhã, uma criança ali na região dos lagos foi atacada por um pitbull. Você não está numa cama de hospital. Você está respirando. Você está bem. De repente está duro. De repente não tem um centavo no bolso. Mas a alegria do Senhor é a tua força. A paz do Senhor ela está sobre tua vida nesta noite. E você está começando a semana de um modo maravilhoso. Você está começando a semana na casa do Altíssimo. E tenha certeza que essa semana vai ser uma semana abençoada na tua vida. Foi como eu falei de manhã, estamos apenas no início do mês do ano. Já mês de janeiro já acabou. Semana que vem já foi embora. Mêsinho que demora a passar, né? Mas já acabou. Mas você que está de pé. E nós entendemos, nós lemos de manhã, amados. Eu não vou pregar de novo aquilo que eu preguei de manhã, mas só um resumo. Nós falamos de manhã que Ezequiel ele era o profeta das revelações profundas. Nós falamos pela manhã que Ezequiel, ele é aquele profeta que enxergou o vale dos ossos secos ali no capítulo 37. De repente, uma das revelações mais famosas do profeta Ezequiel. Nós falamos que Ezequiel, ele foi aquele que enxergou a visão lá no capítulo 47 de Ezequiel, a visão do rio Quebar. Onde aquelas águas, por onde aquelas águas passavam, tudo transformava, ela levava vida onde tinha morte. Nós falamos que Ezequiel ele sofreu muito. Nós falamos que Ezequiel ele era filho do sacerdote Buzi. Ou seja, ele era uma criança que ele foi criado para ser um sacerdote. Ele, desde os 5 anos de idade ali, ele já estudava, ele já estava com a cara nos livros, estudando, se dedicando, para ser, de repente, igual ao pai, para ser um sacerdote na casa do Senhor. Porque aquilo que ele via, era aquilo que ele vivia. E nós vimos que o rei Joaquim, ele invadiu Jerusalém naquela época. E nós falamos também que ao invés de ele atacar o governo de Jerusalém, ele sabia que a fé dos judeus era bem mais forte do que o governo. Ao invés dele atacar o governo, ele atacou o que? Atacou o santuário. Porque ele sabia que se ele acabasse com o santuário, com os utensílios, se ele matasse os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os levitas da casa do Senhor, ele iria mexer com a estrutura do povo de Israel, ele ia mexer com a fé do povo. E o povo, quando perde a fé, ele fica praticamente cego. Nós falamos de manhã que Ezequiel, aos 17 anos, ele foi levado cativo para a Babilônia pelo rei. Nós vimos que ali 1 milhão de judeus foram levados cativos naquela época. Aquele rei queria acabar com aquele povo, ou seja, Israel ele é perseguido
há muitos e muitos e muitos anos. Nós vemos que Ezequiel, ele tinha um sonho. O sonho de ser um sacerdote. Um sonho de ser como o pai dele era. Ele queria ser alguém. Mas nós vemos que aos 17 anos ali, faltando um ano para se concretizar aquilo que Deus poderia dar para a vida dele, de repente, aquilo era o que ele queria, mas não era o que Deus queria para a vida dele. Com 18 anos ele ia ver qual era a intenção de Deus para a vida dele. Mas faltando um ano, a vida de Ezequiel, ela vira de cabeça para baixo. O profeta Ezequiel, ele é levado para um lugar, ele é tratado como escravo, ele é humilhado, ele toma chibatadas, ele trabalha como um jumento, como um burro. Tudo aquilo que ele tinha, todo o sonho dele desmoronou naquela época. Nós vimos que Ezequiel, só estou resumindo, já estou acabando. Nós vimos que Ezequiel, ele morava na casa humilde. Mas ele tinha uma vida estruturada, ele tinha um pai que servia o Deus Altíssimo. Como você serve o Deus Altíssimo hoje? Eu não vejo outra intenção de você estar aqui na casa do Senhor, se não for Deus. Você não veio aqui para se apresentar, você não veio aqui para se mostrar para pastor, você não veio aqui somente para ver o teu irmão, você não veio falar com o teu irmão, você veio falar com o Senhor nesta noite, eu creio nisso. Você não veio aqui à toa. Eu fico imaginando, para entrar na parte que eu quero entrar da mensagem nessa noite, nós começamos a falar sobre a repartição das terras de Canaã. De manhã nós começamos a falar isso, não terminamos. E nós vemos que as terras de Canaã, elas foram repartidas entre... Quantas tribos tinha Israel? Quantas? 12 tribos. Israel era 12 tribos, mas por que as terras de Canaã foram repartidas somente entre 11 tribos? E nós vimos de manhã que a tribo de Levi, aos levitas, não foi dada a terra. A única tribo que ficou sem terra naquela época foram os levitas. Porque nós falamos que veio da boca de Josué, quando ele falou: levitas, a herança de vocês não é a terra, mas a herança de vocês é o céu. E eu trago isso para nossas vidas. Às vezes eu vejo pessoas aqui querendo juntar tesouro na terra, querendo te juntar terra, querendo ter propriedades, além daquilo que eles necessitam para viver. Pessoas como eu, como você, que às vezes, vivendo nesse mundo conturbado, nós esquecemos que a nossa herança não é a terra, mas nossa herança são as nações celestiais. Nós queremos ter uma casa linda aqui, mas nós temos que se preocupar com a nossa morada no céu. Nós temos que nos preocupar com aquilo que nós estamos, com o tesouro que nós estamos juntando no céu. Qual o tesouro que nós temos juntado nos céus? O que é que nós temos guardado? O que é que nós temos preparado para quando chegarmos lá? E nós vemos que o Senhor disse para os levitas: eu serei a sua herança. Ou seja, Deus, ele também é a nossa herança. Cada uma das 11 tribos, elas podiam plantar, caçar, colher, pescar, porque elas tinham terra. Mas a tribo de Levi, ela não tinha terra. A tribo de Levi, ela só podia fazer duas coisas. A primeira, cantar. A segunda, dançar. Fale comigo, igreja. A primeira, cantar. E a segunda, ou seja, a tribo de Levi, ela só podia cantar para o Deus de Israel e dançar na presença do rei de Israel, do Deus de Israel. É a única coisa que a tribo de Levi podia fazer: dançar e cantar na presença dele. A única coisa que Deus pediu para os levitas naquela época foi fidelidade. Fidelidade. De repente Deus, ele não está te pedindo nada de extraordinário. Deus, ele não está te pedindo como ele pediu a Abraão, que foi o melhor dele, o Isaac. Deus não está te pedindo todo o seu dinheiro. Deus não está pedindo para você vender o seu carro, a sua casa e dar para ele. Mas Deus quer na tua vida fidelidade a ele, somente isso. Que você seja fiel em tudo aquilo que você for fazer. Seja fiel primeiramente a Deus. Às vezes nós nos preocupamos em sermos fiéis aos homens.
sermos fiéis às esposas, sermos fiéis aos maridos, mas a fidelidade em Deus nós deixamos em último lugar. Quando o povo é fiel, Deus derrama bênçãos extraordinárias em sua vida. Deus ele falou para os levitas: levitas, vocês somente vão trabalhar no santuário. Levitas, vocês vão cuidar das coisas sagradas. Vocês vão cuidar do dia do Yom Kippur. O que é isso? O que é isso? Fala aí, Tico. Yom Kippur. Não entendi nada. O Tico aqui é o mímico da igreja, né? Ele não gosta disso. É Libras, né? Libras. Intérprete, lê, estuda muito para isso. Todo sábado, cadê o Tico? Está lá estudando, ele e Bia, lá no centro de Belfort Roxo. Às vezes vem Acabou? Então eu posso contar contigo sábado que tiver programação, né? Tu estava aí sábado agora? No filme aqui na igreja? Não entendi nada. Então, o povo levita, Deus só queria isso deles. Falou: olha só, vocês vão cuidar do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Levitas, vocês vão cuidar da festa da Páscoa. Levitas, vocês vão cuidar da festa dos tabernáculos. E a tribo de Levi, ela nasceu para isso. E o menino Ezequiel, ele era dessa tribo. Ele nasceu, ou seja, ele nasceu para cuidar do santuário. Ele nasceu para cuidar do lugar santo do Senhor. Às vezes nós viemos na igreja e nós levamos a igreja com qualquer coisa. Às vezes nós entramos na igreja de qualquer jeito. Às vezes nós não temos reverência na casa do Senhor. Quando eu falo nós, eu falo partindo de mim. Esquecemos que estamos num lugar santo. Esquecemos que quando nós adentrarmos naquela porta ali, nós temos que ter reverência ao Deus Todo-Poderoso que está aqui neste lugar. E os levitas foram criados para isso. E Ezequiel, naquela época, ele era apenas uma criança. E toda criança, ela tem aquela fase chata. Quem é pai aqui? O Kleber ainda vai chegar nessa fase. Sem é pai, galera. Bate no peito, eu sou pai. Toda criança, ela tem aquela fase chata. Qual é a fase chata da criança? Aquela época que ela começa a falar: por quê? Aí tu explica: mas por quê? Aí tu explica: mas por quê do porquê? Do porquê, do porquê, do porquê. Até que o pai e a mãe se estressam: ah, não sei mais nada não. Fica pra lá. É mentira minha? Toda criança tem a fase do porquê, ela quer saber tudo. Ela quer saber tudo. Mas por quê, pai? Mas por quê? Por que isso? Toda criança, ela tem aquela fase chata. Eu imagino essa fase um dia ela chegou também na vida de Ezequiel. Indo lá para um pouco mais atrás, imaginando quando Ezequiel era uma criança. A Bíblia fala que o pai do Ezequiel, ele era um sacerdote da casa do Senhor. De repente, o pai de Ezequiel, ele acordava às 5 horas da manhã. Ele se preparava naquele lugar. Eu imagino Buzi acordando, indo direto para uma bacia que ficava ali em cima de uma peça naquele quarto. Ele se lavando. Eu imagino aquele quarto iluminado ali por um candelabro. Naquela época não tinha luz elétrica, não tinha essas luzes aqui. Essas luzes de LED. Queima toda hora. Mas eu imagino ele ali naquele quarto iluminado, 5 horas da manhã acordando, para se preparar para a casa do Senhor. Tomar um banho rapidamente. Depois Buzi, ele vai num chifre ali, pega aquele óleo, derrama aquele óleo, aquele azeite numa bacia, aquele azeite perfumado, aquele azeite que tinha mirra. Hoje é muito luxuoso, né? Aqui na igreja, quando a gente vai ungir, a gente unge com mirra. Antigamente, no meu tempo de assembleia, aquele óleo mesmo, aquele azeite, não era nem azeite, era óleo composto. Se não tivesse, podia ungir com Singer mesmo, estava certo, estava na bênção. Hoje é muito cheiroso, hoje é muito luxuoso, mas naquela época não. Mas Buzi, ele vai e derrama aquele azeite perfumado com mirra naquela bacia.
E eu fico imaginando ali ele pegando aquele azeite, aquela mirra, e passando ali na barba. E aquele quarto fica todo perfumado. Eu fico imaginando de repente a mulher de Buzi, a mãe de Ezequiel, ela acorda. E ela senta na cama e ela começa a ver o marido se aprontar, se arrumar para ir para a casa do Senhor. E Ezequiel, criança ainda, curioso, ele por baixo das peles ali de animais, ele só coloca o olho e fica olhando. Porque tinha um respeito muito grande pelo pai. A mãe, ela era a figura onde as crianças ficavam perto, como eu falei hoje lá na escola dominical. A aula foi do Dieguinho, mas eu dei um palpite lá. A mãe ficava ali, você vê Jacó, ficava debaixo da barra da saia da mãe, mas o pai era figura de limite, de respeito. O menino olhava para o pai e tinha um respeito tremendo. Você vê, você que é da geração, da minha geração ou depois de mim, o respeito que nós tínhamos pelos pais. Hoje em dia o pai fala e o filho, é mesmo? Essa geração incrédula. Essa geração incrédula. Eu fico imaginando ali Ezequiel olhando para o pai. E a mãe olhando para o marido se trocar, o filho também. Como aquele sinal de orgulho. De repente Buzi, ele pega uma roupa branca, que é a estola sacerdotal, e coloca no corpo. Aí ele pega a mitra e coloca na cabeça, e naquela mitra está escrito: santidade ao Senhor. Eu fiquei lendo isso hoje, eu fiquei maravilhado. Eu até falei com aquele, queria tanto ser judeu. É um povo muito religioso, né? Mas eu acho as coisas deles muito bonitas. O cuidado que eles têm com a casa do Senhor. Ele coloca aquela mitra escrito santidade ao Senhor sobre sua cabeça. Ele pega um rolo, um pergaminho sagrado, que é a Torá, aquela Bíblia deles, coloca debaixo do braço. E ele vai para uma janela. Eu imagino ali Buzi estendendo as mãos ali, ó, sobre aquela cidade e dizendo: paz sobre Jerusalém. Paz sobre Jerusalém, sobre aquela cidade ali. Ele coloca as mãos. Tudo isso durava mais ou menos umas meia hora. Às 5h30, Buzi, ele ia para a rua. Depois do ritual, ele ia para o seu trabalho. E na casa ficava aquele rastro, daquele cheiro, daquela mirra. Quando a porta bate, e ele já está longe, e a mãe vai tentar dormir ali do lado do menino, ela deita de novo para dormir. Aí Ezequiel vira para ela: mãe, aquela fase chata, por que, mãe? Aí ela fica encabulada. Por que o que, Ezequiel? Aí ele fala: mãe, porque a roupa do meu pai, ela é diferente da roupa dos meus amiguinhos. E aquela mãe fala: como assim, Ezequiel? E Ezequiel ali querendo saber mais. Ele fala: mãe, a roupa do pai do meu amiguinho Efraim é uma roupa colorida. A roupa do meu pai é branca. A roupa do pai do meu outro amiguinho, Judá, nós já falamos sobre Judá aqui um tempo atrás, ela é cinza escuro. Por que a roupa do meu pai é branca, mãe? A criança curiosa, a criança querendo saber tudo aquilo ali, todo aquele ritual. Eu imagino que aquela mãe emocionada, ela senta na cama novamente. E ela começa a pensar: meu filho está virando homem. Meu filho está começando a se preocupar com as coisas de Deus, querendo saber das coisas de Deus. Eu creio que aquela mãe, ela sentou na cama, ela deve ter passado a mão na cabeça daquele menino, Ezequiel, ainda criança. E ela disse assim: filho, hoje eu vou te apresentar o teu pai. E ela fala para ele: Ezequiel, teu pai não é comum. E ele: mas por que, mamãe? Por que meu pai não é comum? Como toda criança, na fase do porquê, ela não se sacia e ela sempre está perguntando. E ela fala: o pai do seu amiguinho Efraim, ele trabalha no comércio, é por isso que ele usa uma roupa colorida. Porque a pessoa no comércio, ela tem que usar uma roupa colorida para chamar atenção, vendo isso, vendo aquilo. É por isso que o pai do Efraim, ele usa uma roupa colorida.
O pai do seu amiguinho Judá, ele usa uma roupa cinza, porque ele trabalha na lavoura. E como aqui nós temos problemas com água, nós temos necessidade, a escassez de água, ele usa o cinza escuro para quê? Para esconder a sujeira. A roupa do seu pai é branca, filho, porque ele representa o Senhor dos Exércitos. É por isso que a roupa do teu pai é branca, porque ele representa o Senhor. Ou seja, Ezequiel, o seu pai representa o Senhor Deus Todo-Poderoso. É por isso que a roupa dele é branca, representando santidade. Ela falava: Ezequiel, o seu pai representa o Shaddai. Ezequiel, o seu pai representa Elohim. O seu pai representa Jeová Rafá. O seu pai representa Jeová Nissi. O seu pai representa Jeová Shammah. O seu pai, Ezequiel, ele representa o Criador dos céus, que sustenta a terra e o universo na palma das suas mãos. Esse Deus que nós servimos. Por isso que a roupa dele era diferente. E Ezequiel fala de novo: mamãe. Ela fala: o que, Ezequiel? Quer dizer que o patrão do meu pai então é Deus? Quer dizer que Deus é o patrão do papai? E ela fala: Ezequiel, o patrão do pai do seu amiguinho Efraim, ele é um comerciante. O patrão do pai do seu amiguinho Judá, ele é um fazendeiro. Mas o patrão do seu pai, ele é dono do mundo. Eu te digo nessa noite, meu amado, o teu patrão, o teu Deus, ele é dono do universo. Tudo aquilo de melhor que Deus puder te dar, se você estiver na presença dele, se você for obediente à voz dele, se você fizer a vontade dele com excelência, ele vai derramar sobre a tua vida, não tenha dúvida. Sabe por quê? Porque o teu Deus, ele é o dono do ouro, da prata, do universo. É ele que manda, é ele que rege a tua vida, é ele que permitiu você estar aqui hoje vivo. De repente a vontade do inimigo era acabar com a tua vida, era que você descesse a cova. Mas se você está aqui hoje é porque Deus permitiu que você estivesse aqui hoje para o adorá-lo. Se fosse hoje, aquela mãe, ela dizia para Ezequiel: Ezequiel, a carteira do pai do seu amiguinho Efraim, ela é assinada pelo dono de uma fábrica. A carteira do pai do seu amiguinho Judá, ela é assinada por um roceiro, um agricultor qualquer. Mas a carteira do seu pai, Ezequiel, ela é assinada pelo Deus da providência. O Deus da providência que cuida de você. O Deus da providência que cuida da tua família, meu amado. O Deus da providência que cuida da tua casa, que cuida do teu emprego, que cuida dos teus filhos que estão lá fora. O Deus da providência, ele vai cuidar de você até a consumação dos séculos. Ah, mas não sei o que vai ser amanhã. Não tenha medo, porque o Deus da providência está na tua vida, está contigo. Ele fala: mamãe, mas por que, mamãe? Por quê? Criança chata. Criança é assim. Aquele que ainda não é pai, ele vai ver como criança é. Mas é bom demais. Você pode estar desempregado. Uma vez eu lembro que eu estava numa situação difícil, não sei o que era, não sei se eu estava desempregado, não vou falar. Mas eu estava triste. Eu lembro que a Sarinha veio pequenininha e me deu um beijo. Aquilo ali me aliviou. Não falou nada. Acho que ela nem sabia falar na época ainda. Agora fala até demais. Por que, meu filho? E ela fala: por que, papai? Ele fala: por que, papai, mamãe? Ele usa aquele chapéu na cabeça. Por que ele usa aquela mitra na cabeça? Ela: você está falando da mitra? É, mamãe, por quê? Sim, o que está escrito lá, mamãe? E ela fala: está escrito santidade ao Senhor. E é isso que nós temos que ter nas nossas vidas, amados. Que a santidade tem que ser o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida não é o que a moda manda.
O nosso estilo de vida não é o que a internet manda, não é o que a mídia manda, mas o nosso estilo de vida tem que ser santidade ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ser santos porque Ele é santo. Nós temos que buscar a santidade em todo o tempo na nossa vida, porque o mal, ele bate a porta todo dia. O pecado, ele tenta nos pegar todo dia. Mas quando você se santifica ao Senhor, não tenha dúvida que você vai ser santo, porque o teu Deus, Ele é santo. E ele pergunta aí, por que ele põe aquilo na cabeça, mãe? Por quê? Porque ele anda com aquela mitra na cabeça, escrito santidade ao Senhor. Ela fala, filho, sabe por que teu pai anda com aquilo? É para ele nunca levantar a cabeça e estufar o peito, achando que é alguém. Mas por que, mamãe? Porque quando ele levanta a cabeça, a mitra cai, e ele tem que rapidamente colocar a mão e abaixar a cabeça e lembrar que ele é um escravo do Senhor. Nós somos como escravos de orelha furada. Você foi comprado um dia a preço de sangue lá naquela cruz. Você recebeu a liberdade. Você tem a liberdade para viver lá no mundão. Você tem a liberdade para pecar. Você tem a liberdade para fazer aquilo que você quiser fazer. Mas você está aqui por quê? Porque você decidiu servir ao Senhor. Você está aqui porque você falou, eu posso ter a liberdade, mas eu largo a minha liberdade para servir a Deus, o Todo-Poderoso. Nós temos liberdade para fazer aquilo que nós quisermos fazer na vida. Mas como foi falado aqui nessa manhã, 1000 dias em outros lugares não se compara um dia nos atos do Senhor, meu amado. Não tem coisa melhor do que estar na casa do Senhor, do que servir ao Senhor, do que sentir a presença do Senhor em nossas vidas. Não há dinheiro que pague, não há lugar que se compara. Sabe por quê? Tudo aqui vai ser passageiro. Mas a palavra de Deus diz que lá no céu as ruas são de ouro, são de cristal. Eu vou ter muito dinheiro aqui, eu vou viajar para muitos lugares, eu vou ser rico. Que você seja rico, mas não perca a tua salvação. Não troque nada pela presença do Senhor na tua vida. Porque dinheiro não compra felicidade, dinheiro não compra saúde, mas a alegria do Senhor, ela te dá força para vencer. A alegria do Senhor, ela te dá força. Quem já viu um judeu aqui, pessoalmente? Ele usa aquele kippá, aqui no cocoroco, né? Só aqui. Aí ele anda aqui. Por que ele usa aquilo aqui? Porque ele sabe que acima dele há um Deus Todo-Poderoso. Porque quando o judeu, ele começa a querer achar que é alguém, quando a pessoa fica arrogante, a primeira coisa que ela faz acha que todo é melhor que todo mundo. Aí quando ele acha que é alguém, ele levanta, que negócio ameaça cair, abaixa. É isso que nós temos que saber, que nós não somos nada, mas acima de nós há um Deus Todo-Poderoso. Há um Deus que é criador dos céus e da terra. Há um Deus que sustenta o universo assim, na palma das suas mãos. Me explica isso. Me explica isso. Que Deus é esse? Que Deus é esse que faz você estar aqui nesta noite? Sabe por quê? Porque você escolheu o melhor para a tua vida nessa noite. Você que não está perdendo 2 horas, mas você está ofertando 2 horas do teu tempo para o Senhor. E tenha certeza que Ele vai te recompensar, meu amado. Mamãe, continua ele. Mas por que, mamãe? Aquela mãe, eu acho que já, agoniada, como toda mãe. Mas por que, mamãe? Por que o que, Ezequiel? Porque o pai, ele passa aquele óleo perfumado no rosto. Porque ele passa aquele óleo na barba, mãe? Porque ele se preocupa tanto em passar aquele óleo cheiroso, aquele óleo que ele chega a nos acordar. Eu fico imaginando os olhos daquela mãe se enchendo de alegria, de repente em lágrimas, porque Ezequiel queria aquilo para a vida dele. Mas como eu falei de manhã, os sonhos de Deus, eles são maiores que os meus e que os teus também. Como eu falei de manhã, sonhe.
Sonhe. O ser humano, ele só chega onde seus sonhos chegam. Você só vai alcançar aquilo onde teus sonhos chegarem. Mas dê o direito de Deus sonhar por você, porque os sonhos deles são maiores, são melhores, são muito melhores que os teus. Dê o direito de Deus de sonhar por você. E os olhos daquela mãe, ele chega a brilhar quando ele fala aquilo. Mãe, por que ele passa aquele óleo na barba, mãe? Por quê? E ela fala, porque quando seu pai ele vai andando pela rua, Ezequiel, todo mundo ele vai cruzando com o seu pai pela rua. Quando todo mundo vê seu pai, ele para e se inclina. Teu pai vai andando pela rua, Ezequiel, e as pessoas olham ele, se inclina a ele. Aí Ezequiel, mas se inclina para o meu pai? Ela, não, Ezequiel, se inclina porque está escrito ali, ó, santidade ao Senhor. A santidade ao Senhor, ela é uma coisa muito especial para Deus. Você pode ser errante, você pode ser pecador, você pode ser falho, mas se você buscar se santificar todo dia, Deus vai sentir alegria na tua vida. Se todo dia você buscar se santificar a Ele, você buscar a presença dEle, como nós podemos nos santificar ao Senhor? Se dedicando, tirando um tempo para a palavra de Deus, orando, jejuando, buscando a face dEle. Ah, mas eu tenho que ir para a igreja todo dia. Deus, Ele quer ver a santidade na tua vida. Não é só quando você está aqui dentro, não. Ser crente aqui dentro é fácil, lá fora que é difícil, em casa que é difícil, em casa que as pessoas nos conheçam verdadeiramente quem nós somos, como somos chatos. E eu sou chato demais. Às vezes tu me vê rindo aqui, mas a Keila e a Sara sofrem comigo. Eu sou muito chato. E o Daniel também, daqui a pouco está chegando, aí vai sofrer também. Mas eu faço o melhor para eles também. E as pessoas se inclinam quando vê ele, porque está escrito ali na sua mitra, santidade ao Senhor. Ele, mamãe, mas o que tem a ver a santidade ao Senhor com a barba, com aquele azeite? O que tem a ver, mãe? Não teve nada a ver com nada. Não entendi. Aí ela fala, filhinho, na cidade ela tem muitos cegos. E geralmente os cegos eles vão para as portas do templo. Os cegos eles não podem ver, eles são deficientes de visão, mas quando um sentido ele é anulado, com certeza outro sentido ele é aguçado. E os cegos, filhinho, eles cheiram muito bem. Então aquele perfume, filho, é para que os cegos sintam o cheiro do seu pai vindo. E os cegos eles sentem o cheiro do azeite em suas narinas. Os cegos eles sentem o cheiro da mirra em suas narinas. E imediatamente quando eles sentem aquele cheiro, eles falam, eu não posso ver, mas um homem de Deus acabou de chegar. Eu te digo nessa noite, meu amado, as pessoas podem não te ver, mas quando você chegar em algum lugar, elas têm que sentir a presença de Deus na tua vida. Quando você colocar os pés no lugar, as pessoas têm que saber, ali vai um homem de Deus. Não tem que olhar, ali vai o Anderson. Quem é o Anderson? O Anderson não é ninguém. Mas o que importa é quem Deus representa na minha vida. O que Deus tem representado na tua vida? Será que as pessoas têm te reconhecido pelo teu cheiro? Será que você tem cheiro do mundo? Ou você tem cheiro dos céus? Nós temos que ter cheiro dos céus. Nós temos que ter cheiro de santidade. Nós temos que ter cheiro, que é onde nós chegar o nosso cheiro, o diabo tem que bater em retirada. Porque ele sabe que ali vai um homem de Deus. E ele continua, mamãe, mamãe. Ela fala, Ezequiel, fala, desabafa. Porque a nossa casa ela não tem cozinha, mamãe. Dessa tu não sabia, né? Mas como assim, Ezequiel? Nossa casa não tem cozinha. Eu fui na casa do meu amiguinho e a mãe dele fez uma comida gostosa pra gente lá. E eu vi que a senhora, nunca vi a senhora na cozinha, mamãe. Por que a nossa casa não tem cozinha? Ezequiel era muito curioso. E a mãe dele, abrindo um sorriso, diz assim, filho, nós não comemos o que plantamos. Nós não colhemos daquilo que nós, não comemos daquilo que nós colhemos, porque a gente não tem nem onde plantar.
Mas a promessa do Senhor, meu filho, é que Ele cuidará de nós. Eu digo para você nessa noite, meu amado, não importa o que você esteja passando, a promessa do Senhor para a tua vida é: Ele cuidará de ti, Ele cuidará da tua família, Ele cuidará dos teus filhos, Ele cuidará dos teus negócios, Ele cuidará da tua casa, Ele vai te encher de graça. O Deus de Israel, aquele Deus que nós servimos, Ele cuida de nós. E ela fala: Ezequiel, o seu pai, ele vai trabalhar todos os dias, ele vai de manhã, e no final da tarde as pessoas trazem ofertas. O teu pai, ele tem um garfo de 3 pontas, e quando as pessoas colocam as ofertas naquela panela, comida, carne assada, o seu pai, ele espeta com aquele garfo, e aquilo que ele tirar daqui é o que nós vamos comer, Ezequiel. Ele já traz carne, ele já traz tudo. Deus tem cuidado de nós até o dia de hoje. Quantas situações você tem passado, meu amado? Quantas situações você passou na vida que você pensou que era o fim? De repente até financeira, você não tinha um centavo no bolso, mas você está vivo, sabe por quê? Porque Jeová cuidou de você até os dias de hoje, e a promessa dele é cuidar de você até o final da tua vida. Um pai nunca abandona o filho. Nós podemos até abandonar porque nós somos maus, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Deus celestial, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, Ele cuidará de ti, Ele cuidará de ti. Mamãe, então quer dizer que ela, sim, Ezequiel, é isso mesmo, Ezequiel, o cozinheiro dessa casa é o Senhor, Ele que cuida de nós, Ele que nos dá roupa, Ele que não deixa faltar nada. E nós vemos que todo menino judeu, ele aprende a ler e a escrever. E ele aprende primeiro, antes dele aprender a ler e escrever, meu amado, a primeira coisa que ele aprende é a história do Deus de Israel. Todo menino judeu, a primeira coisa que ele aprende é a história do rei de Israel. Você vê lá no Japão, o menino, ele já cresce lutando o karatê, né? De repente, eu acho que até uma disciplina, deve ser até uma disciplina nas escolas lá. Ele já sabe alguma coisa. O judeu não, ele tem que aprender a história do Deus de Israel. Todo menino judeu, levita, segundo a história, ele, aos 5 anos de idade, ele é arrancado do meio da comunidade. Eles tiram do meio do pessoal, selecionam aquele menino, todo judeu levita, para aprender, para ter uma missão. Até os 12 anos, toda criança, todo menino judeu, até os 12 anos, ele é obrigado a decorar 613 leis estabelecidas no livro de Levítico. Ou seja, ele é treinado para aquilo. Ele é capacitado para aquilo. Ele é obrigado a aprender aquelas leis que estão estabelecidas ali no livro de Levítico. Você lembra de Jesus? Alguém até comentou isso hoje, não sei se foi na aula, eu não sei onde foi. Jesus lá no santuário, discutindo as leis com os doutores da lei ali. Eu creio que Jesus começou a perguntar, e eles não tinham resposta para Jesus. Jesus falava, eles: meu Deus, como esse menino sabe disso? Um menino tão novo sabe disso. Porque Jesus, ele veio para cumprir a lei, mas ele também veio para estabelecer a graça no meio de nós. E o menino Ezequiel, aos 5 anos de idade, eu fico imaginando aquele menino ali, ó, cravado nos livros. Eu fico imaginando aquele menino ali só estudando. Aquele menino ali, ó, só se dedicando à palavra, se preparando para ser um rabino, se preparando para ser um mestre futuramente. E ficava ali o pai ou o tio, um rabino ali, um mestre do lado daquela criança ali, ó, observando ele estudar. Sempre ficava alguém ali observando ele, cuidando dele ali, a partir dos 5 anos de idade. Ezequiel, ele não era uma criança normal. Ele queria ser sacerdote.
Ele foi treinado, ele foi estudado para ser sacerdote. Ele não era criança normal. Ezequiel tinha uma missão a cumprir na vida dele. Ele não podia escolher ser agricultor. Ezequiel não podia escolher se podia ser mecânico, pintor, pedreiro. Ele não podia escolher. A missão dele era ser um sacerdote. Porque ele vem da família de sacerdote. Então ele fala: meu pai foi sacerdote, meu tio, meu avô, meu tataravô. Então também vou ser sacerdote. Essa era a missão para a vida de Ezequiel. E para isso ele foi preparado. Como era o sonho dele? Ser um sacerdote. Ser como o pai. Ele tinha orgulho em ver o pai fazendo tudo aquilo. Ele falava: um dia eu vou ser como meu pai. Um dia eu vou ser como meu avô. Um dia eu vou ser como meu bisavô. Um dia eu vou ser como meu tataravô. Como eu falei, se fosse puxar a árvore genealógica dele, de repente chegaria até Arão, o primeiro sacerdote. Um dia eu vou ser como eles. Eu imagino o Ezequiel estudando. E toda criança que estuda, de repente olhando pela janela e vendo seus amiguinhos brincar. De repente olha pela janela estudando ali, o seu pai do lado dele, ele vê Efraim, vê Judá brincando de bola, alguma coisa. Ele fala: pai, deixa eu brincar com meus amigos. Pai, Efraim, Judá estão brincando lá fora, deixa eu brincar com eles, pai. E o pai dele fala: filho, você não pode. Mas por que não posso, pai? Ezequiel, porque você não é igual a eles. Às vezes nós estamos dedicados na obra de Deus, amados. Às vezes nós estamos fazendo a vontade de Deus. Às vezes algo nos distrai, nós queremos ir lá para o mundo. Mas entenda uma coisa: você não nasceu para ser igual a esse mundo. Você nasceu para fazer a diferença nesse mundo. Você não nasceu para ser treva, mas você nasceu para ser luz em meio às trevas. Você não nasceu para ser um sal sem sabor, mas você nasceu para salgar essa humanidade. Você nasceu para ir na contramão desse sistema. Você não nasceu para ser igual a ninguém, você nasceu para ser diferente. Mas por que eu não posso ser igual a eles, pai? E o pai dele fala: por que, filho? Um dia eles vão querer ser igual a você. Um dia eles vão olhar para você e vão querer ser igual a você. Eu te digo algo, meu amado, grave isso que eu vou te falar. Para você ser alguém na vida, você tem que ter dedicação. Para você chegar onde Deus quer que você chegue, você tem que se dedicar. Você tem que largar tudo aquilo que você fazia e fazer tudo diferente. Eu fico olhando ali, não estou falando porque ele está aqui não, porque eu falo isso até fora da presença dele. Mas eu lembro do Davi, quando a gente encontrou ele lá na casa do Juan. Davi, uma vida totalmente lá, de outro jeito. Começou: não, eu vou lá hoje. Ele veio e nunca mais saiu, né, Davi? Está aí, ó. Está vivendo em novidade de vida. Não estou falando isso para engrandecer o coração dele, porque não vai engrandecer, eu sei disso. Mas quando nós temos um encontro com Deus, nós temos que viver uma vida diferente. Aí o mundo vai olhar para você: peraí, o que está diferente na vida dele? Eu quero ser igual a ele. Mas o que eu vejo hoje em dia é as pessoas querendo se igualar ao mundo. Começou essa peste de novo de Big Brother, né? Graças a Deus, há anos e anos e anos a gente não assiste isso, desde o início. Mas quantos crentes ficam aprisionados dessa treva? Quantas pessoas deixam o diabo entrar na casa deles através de uma tela de televisão? Deus não quer santidade somente aqui na igreja não, mas Deus quer que tua casa seja santa também, porque ela é habitada por pessoas santas. Não deixe que o inimigo venha entrar no meio da tua família. Não deixe que o inimigo venha ter o direito de destruir a tua família. Santifique a tua casa também, meu filho amado. Santifique a tua casa também. Esse menino, Ezequiel, ele estudou até os 17 anos. Já estou terminando. Nós vamos terminar no horário certinho. Você vai para a tua casa, você vai comer um cachorro quente, um podrão. Vai comer esse cachorro quente aqui de repente, que não é podrão, mas é santo. É santo, porque foi feito por pessoas santas.
Esse menino, ele estudou até os 17 anos. Até os 17 anos ele se dedicou para ser aquilo que ele achava que iria ser. E aos 18 anos de idade, ele receberia a confirmação da vocação dele, faltando um ano para acontecer. Ele deixaria de ser levita por natureza, ele entraria no santuário e se transformaria em um levita mor. Ou seja, o levita mor, ele escolhia o cargo das 3 funções no santuário que ele queria para ele. O levita mor, ele podia ser cantor, como as pessoas cantam aqui, o Kleber, as meninas. O diácono Jean, ele cantando ali, é engraçado, né? Aquela dancinha do diácono Jean. Ele não está aqui, mas a Marcinha está ali representando ele. Chega, eu fico bobo vendo o diácono Jean cantando ele. Quando o pastor pega o microfone, só falta ele voar. Acho legal, homem de Deus. Queria muito estar aqui, mas está lá trabalhando forçado. Tem que trabalhar. Ele podia ser cantor. Ele, como levita mor, ele podia escolher, eu quero ser cantor no santuário. Ele podia ser tangedor, ali como o Justo está fazendo ali, ó, tocando teclados. Ou ele podia ser escriba. Ele, como levita mor, ele podia escolher aquilo que ele queria das 3 funções para a vida dele. Faltava um ano para a consagração, que ele se dedicou dos 5 aos 17 anos. 12 anos se preparando para aquilo. 12 anos para entrar no santuário. 12 anos para ser igual ao pai dele, ó, entrar no santo dos santos. Ter o direito de entrar atrás do véu. Eu fico imaginando ele ouvindo as histórias do pai dele. Teu pai, Ezequiel, ele entra lá, ó, no santuário. E ele vai no alpendre. Ele vai no átrio. Ezequiel, teu pai, ele entra atrás do véu. Ele entra lá no santo dos santos, Ezequiel. E ele ouve o Deus falar com ele. Paz sobre Israel. Ezequiel, teu pai, ele entra com uma corda amarrada. Às vezes a presença de Deus, ela é tão forte naquele lugar, Ezequiel, que o teu pai, ele não consegue sair andando. Ele tem que sair sendo guiado por aquela corda, Ezequiel. Ezequiel se preparou 12 anos para aquilo, para ser aquilo que o pai dele era. 12 anos. Te digo algo, meu amado. Às vezes nós achamos, eu vou fazer igual o Zeca Pagodinho, vou deixar a vida me levar. Faz isso não. Se prepare para você ser aquilo que você quer ser na tua vida. Mas se Deus quiser mudar, aceite a mudança. Se você quer ir para a esquerda e Deus quer que você vá para a direita, siga a vontade de Deus, que é melhor para a tua vida, é perfeita, é agradável. Ezequiel não ficou prostrado, Ezequiel não ficou quieto, ele estudou, ele se preparou. Eu quero ser isso. Mas ele estava livre para a vontade de Deus. Ezequiel, ele construiu um castelo de sonhos. Como às vezes nós sonhamos, nós construímos. Às vezes nós sonhamos coisas, as coisas não saem do jeito que a gente quer. Às vezes acontece muito isso comigo. Eu acho que é Deus me provando. Nada às vezes sai do jeito que eu quero. A única coisa que saiu do jeito que eu quero era um filho homem. Mas porque Deus também já tinha prometido. Então não foi do jeito que eu quero, do jeito que Deus mandou. Foi do jeito que Deus mandou. Porque era a promessa dele. Há 14 anos atrás na minha vida, na vida da Keila. Ezequiel, ele fez tudo que a religião mandou ele fazer. Ele estudou, ele se dedicou. Ele estava no santuário. Ele seguiu os passos do pai. O sonho dele era só chegar a um lugar, meu amado, aonde o pai dele chegou. Era o único sonho dele. Ezequiel não queria nada demais. Eu só quero chegar onde meu pai chegou. Só isso. Eu imagino Ezequiel na escola. Chamava fulano, filho de não sei, não tinha sobrenome. Fulano, filho de não sei quem. Outro chamava ele, daqui a pouco chamava Ezequiel.
Ezequiel, Osias era famoso. Ele era conhecido em todo lugar. Eu fico imaginando as pessoas chamando, olhando para Ezequiel, ele é filho de Osias. Ele é diferente, ele tem alguma coisa. Os amiguinhos dele perguntando, Ezequiel, o que teu pai faz? Ezequiel, muito maneiro, Ezequiel. Ezequiel é legal. Como é ser filho dele? Ezequiel, ele tinha referência. Eu me lembro na minha época de criança, na igreja, nós tínhamos referência. Na época da Keila, que a Keila era da Assembleia também. Na época da Esté, mais ainda, um pouquinho mais, alguns anos a mais aí do que eu. Tínhamos referência na igreja. A gente olhava um pregador pregando, depois do culto a gente ficava... As crianças brincavam de fazer culto. Eu sou pregador, eu sou cantor. A gente olhava para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, e nós queríamos ser igual a eles. Hoje em dia não, eu quero ser igual Ronaldo. Eu quero ser igual Cristiano Ronaldo. Eu quero ser igual fulano. As referências mudaram. As pessoas têm colocado a obra de Deus, a vontade de Deus em segundo plano na sua vida. Eu te digo uma coisa: priorize a vontade de Deus na tua vida e tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. Marque o dia, fala assim: a partir de hoje eu vou priorizar a vontade de Deus na minha vida. Eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça, e com o resto eu sei que Deus vai cuidar de mim. Priorize, marque um dia, fale: a partir de hoje eu não priorizo mais minha vontade, eu não priorizo mais os meus sonhos, eu não priorizo mais aquilo que eu quero, mas a vontade de Deus, ela vai ser soberana na minha vida. E marque o dia e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu não estou dizendo que você vai ficar rico, vai ficar milionário, mas Deus vai te cuidar de você em cada detalhe, meu amado. Só que naquele ano, o rei Joaquim, ele entrou em Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém. Segundo a história, o rei Joaquim, ele destruiu o santuário. O rei Joaquim, ele destruiu, roubou os utensílios do Senhor. O rei Joaquim, ele saqueou todo o ouro de Israel. Saqueou tudo. O rei Joaquim, ele levou a Arca da Aliança, ela ficou sumida por um tempo. Ele matou os levitas decapitados, ele matou os sacerdotes, sumo sacerdote decapitado. Uma pessoa que não tinha coração, não tinha escrúpulos. Ele fez uma ruaça ali em Israel, naquele ano. Eu fico imaginando o menino Ezequiel, ele vendo os pais sendo mortos. No ano que ele iria receber o abraço dos pais: filho, a vocação de Deus para a tua vida é essa, vem cá me abraçar. A Ezequiel vê o castelo de sonhos dele se desmoronando. Ao invés de abraço dos pais, do pai e da mãe, ele vê algemas sendo colocadas em tuas mãos. Ele vê correntes ali pisando no deserto sendo colocadas em teus pés. No ano que ele ia receber a vitória dele, ele vê tudo parecendo que iria dar errado na vida dele. O menino Ezequiel sendo algemado, ao invés de receber a unção, ele recebe algemas. Eu tenho certeza que naquele dia, de repente, Ezequiel, ele desejou até a morte. Mas nem isso ele pode ter na vida dele. Nem isso. Nós vemos que foram 1 milhão de judeus arrastados para a Babilônia. Ezequiel estava no meio deles. 1 milhão. O rei fala: não mata esses meninos não, porque esses meninos são estudados, esses meninos são inteligentes, bota eles para trabalhar como escravos. Mas Ezequiel, meu amado, ele colocava ali uma canga, carregava argila, carregava água, ia no rio, se abaixava, pegava, levava, subia, e sempre fazendo isso, 5 anos sofrendo na vida dele. 5 anos. Quanto tempo você tem sofrido? Quantos anos as coisas têm dando errado na tua vida? Ezequiel permaneceu fiel 5 anos. Ele permaneceu fiel, meu amado. Sabe por quê? Porque as raízes da fé estavam dentro dele. A base que ele teve ali um dia permaneceu fiel dentro dele. Nós podemos até não ter tudo aquilo que nós queremos, mas Deus vai te dar tudo aquilo que você precisa para viver. Você pode até não ter tudo que você quer,
Mas tudo aquilo que você necessita, o suficiente, Deus vai derramar sobre tua vida, não vai faltar nada. Amém, Deus. Não vai faltar nada. Ezequiel queria ser sacerdote, como eu falei, como a palavra diz, mas Deus queria que ele fosse o quê? Profeta. Fala comigo. Ezequiel queria ser sacerdote, mas Deus queria que ele fosse profeta. O que você quer ser? De repente o teu sonho, ele não é do tamanho do sonho de Deus, não. Tenha certeza, meu amado, Deus sempre vai ter um sonho maior do que o teu na tua vida. Deus sempre vai querer algo maior para tu na tua vida, meu amado. O sacerdote, o que o sacerdote ele fazia? O sacerdote ele escutava o povo. O sacerdote ia lá, escutava o povo. Ah, eu pequei. Ele pegava lá, fazia um sacrifício, pedia perdão pelo povo. O sacerdote, o trabalho do sacerdote era esse, ouvir o povo. O povo lá, blá, 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 blá. Meu Deus, ser sacerdote é complicado às vezes. Eu fico imaginando, o sacerdote ele ouve cada coisa. Às vezes coisa que não tem nada a ver, o sacerdote está ouvindo. Às vezes dá pena do sacerdote tanta coisa que ele ouve, porque nós somos complicados, o povo é complicado, nós somos complicados, eu sou complicado. Mas o que o profeta é, meu amado? O que é o profeta? O profeta ele não escuta o povo, mas o profeta ele escuta Deus. Ezequiel queria ser sacerdote, ele queria escutar o povo, é para isso que estudou. Mas Deus falou, olha só, você não vai escutar o povo não, mas você vai ser a minha voz aqui nessa terra. De repente você, como Ezequiel, você quer ser sacerdote, mas Deus te chamou para ser profeta nessa terra, meu amado. Deus ele nos trouxe aqui para te dizer. Deus fala assim contigo nessa noite, ó. Como profeta da casa do Senhor, eu profetizo sobre tua vida. Deus fala assim contigo: eu não te abandonei. Receba isso, eu não te abandonei. Deus fala: eu não te esqueci. As promessas que eu tenho a respeito de você, eu vou cumprir. Os sonhos que Deus tem sobre tua vida, eles vão se realizar. Porque o sonho de Deus, ele é maior que o teu sonho. Os projetos de Deus, eles são maiores que os teus projetos. As vontades de Deus, elas são melhores e maiores que tuas vontades. Deus te chamou para ser profeta. Deus te chamou para você profetizar sobre a vida da tua família. Às vezes nós olhamos um filho que parece que não tem jeito, e a gente fala, isso aí não tem jeito. Mas eu te digo nessa noite, tem jeito sim, porque Deus conserta tudo. De repente você olha para o teu marido, esse aí não vai se converter. Em nome de Jesus, mude esse vocabulário e fale, ele vai se converter, ele vai ser um homem de Deus, ele vai ser cheio de unção. Deus te chamou para ser profeta, meu amado. Deus te chamou para voar sonhos mais altos. Eu não consigo ver além daquela casa que está lá do outro lado da rua, mas os olhos de Deus, eles veem além. Eu não consigo ver o teu interior, mas como eu falei hoje de manhã, rios de águas vivas estão fluindo dentro do teu interior. Deus, ele quer o melhor para você. O sonho de Ezequiel era muito pequeno. O sonho de Ezequiel era muito raso. O sonho de Ezequiel tinha um limite. Mas aquilo que Deus tem para a tua vida não tem limite não. Hoje, domingo 28 de janeiro, apenas começando o ano, as pessoas, os economistas falam que esse ano vai ser um ano difícil. Ano difícil para quem aceitar esse ano difícil. Mas não aceite esse ano difícil na tua vida não, meu amado. Fale, Deus me chamou para comer do melhor dessa terra. Deus te chamou para ter o melhor dessa terra. Vira para o teu irmão e fala, Deus te chamou para ter o melhor dessa terra. Deus te chamou para ser alguém. Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Eu não estou aqui pregando a teoria da prosperidade não, mas eu estou pregando aqui as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. As bênçãos do Senhor sobre nossas vidas.
tudo aquilo de melhor que você sonhou, tudo aquilo de melhor que você desejou. Não largue os caminhos do Senhor, não largue. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. No seu último ato de desespero, tocou nas orlas. De repente você está sangrando como aquela mulher. De repente você está sofrendo com aquela mulher. De repente você está aqui na igreja com um sorriso no rosto, mas dentro do teu coração só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu não quero saber porque eu não posso resolver o teu problema, mas conta para Deus. Não abandone Deus, não largue Deus, ainda que as circunstâncias estejam ao contrário, ainda que o mar esteja bravio, ainda que o terremoto venha. Não largue Deus, porque é Ele que vai restaurar a tua vida, é Ele que vai trazer a tua família de volta, é Ele que vai derramar tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Eu não estou pregando isso aqui para emocionar ninguém. Eu estou pregando isso porque é nisso que eu creio, é nisso que eu vivo. Se eu não acreditasse nesse Deus do jeito que eu acredito, eu largava tudo aqui e ia embora. Eu vou curtir o mundo. Mas não, se eu estou falando aqui é porque eu creio nisso. Tenho 37 anos, só isso. Tenho muito para viver ainda. O irmão Juarez, acho que tem 100 e quanto? Tem alguns anos aí a mais que eu. Mas até ele crê no melhor de Deus na vida dele. Eu não sei o que é partir, quer não, ele quer viver o melhor de Deus. E às vezes nós vemos jovens, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. A profecia para a minha vida foi: você, ó, tua avó me teve nesse quartinho aí. Eu tive você nesse quartinho, tua irmã nesse quartinho. Você vai sair daí? Duvido. Eu e Keila juntamos, Keila, vamos sair daqui em nome de Jesus. Temos 5 anos, se em 5 anos a gente não sair daqui, tu pode voltar para a casa da tua mãe e fica lá. Quando eu tiver a casa a gente volta. Deus me desamparou? Não, mano. Sabe por quê? Porque Ele foi fiel na minha vida. Porque eu decidi ser fiel a Ele. Porque eu decidi fazer a vontade dEle. Porque eu decidi viver os sonhos dEle. Eu decidi isso. Eu não vou falar que eu tenho dinheiro. Não estou com dinheiro, não estou com dinheiro. Ah, tá com... Não, não estou. Ah, às vezes a pessoa só fica rindo. Por que tu fica rindo? Tu está com dinheiro? Não. Tem problema? Tenho. A enfermidade bate a tua porta? Bate. Por que você fica rindo? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente na minha vida e na tua vida também. Eu não estou na igreja somente por estar. Eu não vim aqui somente para marcar banco, para esquentar banco. Eu não vim aqui porque eu tenho que estar lá porque é um compromisso. Que compromisso? Podia muito bem o diácono Jorge, ó, tô legal hoje não. Tô passando mal, tô com caganeira, diácono Jorge. Podia chegar ali, ó, não, fica em casa. Fica em casa. Mas eu te garanto, não troque Deus por nada, meu amado. Não troque Deus por nada. Dê o teu melhor para Ele, porque Ele vai te dar o melhor da parte dele para você. Não troque. Não troque. As pessoas às vezes querem barganhar com Deus. Eu vou dar isso e o Senhor vai me dar aquilo. Louvor, a equipe de louvor, vem. Ah, querem barganhar com Deus. Não tente barganhar com Deus. Deus não é comerciante. Dê o teu melhor para Ele. Dê o melhor da tua vida para Ele. Fique de pé. Você já está cansado de ficar sentado, não está? Eu não estou aqui falando historinha para você, meu amado. Deus, Ele é fiel. Deus é muito fiel na tua vida. Só em você estar aqui, isso já mostra a fidelidade dEle. Quantas pessoas ficaram em casa hoje, de repente, para ver Fantástico? Nem futebol no Rio a gente tem mais. Tá horrível o futebol do Rio. O que eu vou ficar fazendo em casa? Se eu posso estar na casa do Senhor. Lá em casa tá, essa hora deve estar quente pra caramba.
Para gelar eu tenho que ligar o ar-condicionado. E se eu ligar o ar-condicionado, a Light vai me dar uma facada. Então tem que ser limitado. Porque crente não pode ter miau. Crente não pode ter miau. Te garanto. Mas você está aqui, ó, com liberdade para adorar o Senhor. No lugar geladinho, no banco confortável, banheiro, água, amigos e irmãos, e na presença do Deus Todo-Poderoso. Você está no melhor lugar. Você está no melhor lugar. Feche seus olhos nessa noite, louve a Deus.